Muito bem, pessoal. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar como a gente pode fazer uma consulta, né, aqui de locação, onde ele mostre aqui então os dados do carro e os dados do cliente, né? Então, nós vamos fazer uma composição, né, de carro e cliente. Para isso, antes de começar a nossa construção aqui da nossa classe, do método aqui na classe, o método aqui na visualização com JSF, nós vamos montar o SQL que nós vamos precisar. Então veja, nós vamos trazer as locações. Então aqui da locação nós vamos trazer o ID da locação, né? Nós vamos trazer o ID do carro, nós vamos trazer o CPF cliente, nós vamos trazer a data retirada, e a data devolução, né? From locação. Então esses campos aqui, né, essas colunas aqui, ó, nós vamos trazer de locação. Então se a gente executar a nossa aplicação, ela está funcionando muito bem. Só que agora eu quero acrescentar aqui, ó, a coluna placa, carro, marca, modelo e a coluna CPF e nome do cliente, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que pesquisar também na tabela cliente e na tabela carro. Então, nós vamos ter que fazer essa busca nessas outras tabelas também. Então, para ficar mais simples, nós vamos dar um nome para essa locação de L. Isso aqui é L e não 1, pessoal. E aí, então, eu vou pegar aqui, ó. Vou buscar também de cliente. E aí, eu vou colocar aqui na outra linha, porque eu vou chamar o cliente de C. E vamos chamar de CLI, né? E o carro, vamos chamar de CA. Então, nós vamos estar buscando CA. Nós vamos estar buscando em todas as tabelas. Aqui vamos chamar de LU, né? Então veja bem, se eu fizer isso aqui, ó, eu posso vir aqui então, o ID é de LO, da locação, né? O ID do carro é LO também, locação. Aí aqui então eu quero trazer também a placa, só que a placa então é o CA.placa. E vamos trazer o CA.modelo. Trazer só isso aqui, depois fica muito. Então vamos colocar na outra coluna. Aqui então o CPF é do LO, porque do LO é da locação, né? É aqui da locação. E aí depois nós vamos trazer então aqui, ó, o CLI ponto, o nome. E daí a data é da locação, do LO. A data retirada também é do LO, locação, e a data de devolução também é do LO, né? Então veja, aqui o que eu fiz, deixa eu colocar tudo assim embaixo do outro para ficar muito simples, né? Se eu executar isso aqui agora, olha o que ele vai fazer, né? Olha só. Então agora ele trouxe uma composição melhor do que a gente pode estar trazendo, né? Então olha só, o ID, a placa, o modelo, o CPF e o carro. Então que veja dessa maneira, do jeito que a gente está trazendo a nossa lista e do jeito que a gente está trabalhando, eu não posso mais agora então carregar isso aqui em uma lista de locação, porque veja, modelo e placa já não pertencem ao objeto de locação, é uma composição, né? Mas nós não fizemos a nossa gravação com composição. Então do jeito que a gente viu aqui a nossa gravação, ó, do jeito que está a nossa classe locação, veja, nós não estamos trabalhando com composição, que esse é um assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente ainda. Nós já trabalhamos com locação, mas aqui a gente só está gravando o ID, né? O ID do carro e a string CPF. Então, como a gente não tem composição, nós temos que carregar isso aqui e devolver então para o cliente
para o cliente ali no JSP, não uma lista, mas sim um result set. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Agora notem aqui, pessoal, veja que ele tem muitos registros, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês quando a gente estava estudando banco de dados, né? O que acontece isso aqui? É que ele vai estar associando o registro de um com todos os registros de outro, né? Um registro de locação com todos os registros de cliente e um registro de cliente com todos os de carro. Então, por isso que tem essa quantidade enorme de registros. Então, nós precisamos usar o recurso de filtro. Então, nós vamos fazer assim, where, né? Where o locação ponto ID carro, ele tem que ser igual ao ca ponto id. Então, se a gente executar isso aqui, vocês já vão ver que tem bem menos registros, né? Ó, tem bem menos registros relacionados, ó, só tem 3, né? E eu ainda tenho que fazer o seguinte, and o lo.cpf cliente tem que ser igual ao cli.cpf. Então agora eu amarrei realmente os registros, né? Então olha só, como eu só tenho um cliente, então ele apareceu novamente os 3, né? Então é essa string SQL, é esse comando SQL que a gente vai usar na nossa consulta para a gente fazer esse registro, né? Essa consulta dessa forma. Então, como o nosso SQL está funcionando, primeiro passo nós vamos vir aqui na locação e aí nós vamos criar aqui um public void, não, result set. Ele vai retornar então um result set e não mais uma lista consultar. Eu acho que ele não vai dar certo porque me parece que a sobrecarga não vai dar certo. Return null por enquanto. O meu medo era o seguinte, ó, que agora eles têm os mesmos parâmetros. O tipo de dado ele não é considerado na sobrecarga. Então vou ter que dar um outro nome para esse método aqui, ó. Vamos chamar de retorna result set. Ou vamos aí dar um nome um pouco mais consultar inner, né? O inner que eu quero dizer que ele vai fazer junção com os outros, né? O nome poderia ser tentar colocar o nome mais completo, né? Então agora o que a gente vai fazer aqui dentro? Nós precisamos da conexão, né? Precisamos da nossa conexão aqui. Opa, meu que calor. Precisamos da nossa conexão. Muito bem. E nós precisamos então montar o nosso SQL. Só que o nosso SQL nós já testamos aqui no banco. Então nós vamos usar esse aqui, né? Então é esse aqui que a gente vai usar. Então nós vamos criar aqui a nossa string SQL. E nós vamos passar para essa string esse texto aqui. Né? Grande, né? Vamos colocar esse texto aqui. Vamos ver se eu consigo deixar o mais tranquilo possível aqui. Dá um Enter. Aqui. Tirar esse barra N daqui. Vou tirar esse mais. Ótimo. Tirar esse barra N daqui. Vou colocar aqui, precisa de um mais, né? E aqui então vamos só montar o SQL. Aqui o SQL. Aqui vamos colocar esse barra N. Aqui vamos deixar espaço, né? Porque nós vamos ter um from na sequência, né? E daí então vamos colocar isso aqui. Opa. Vamos colocar isso aqui também. Ótimo. Então agora só vamos tirar esse barra N daqui, vamos deixar espaço. Barra N, vamos deixar espaço. E aqui vamos deixar, ele já tem um espaço aqui também, né? Então tá tranquilo, ó.
certinho, espaço, 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 pronto, tá feito aí. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um prepare statement, stm, que recebe o com ponto e vai enviar então esse comando SQL para o banco de dados, né? Então a gente viu que aqui ele vai dar um problema, que ele vai pedir para envolver ele um try catch, né? E aqui então vamos só apagar essa linha aqui. E veja que uma coisa que acontece. Então aqui ó, nós vamos criar também um result set, né? Porque esse result set então é o que ele vai retornar. Result set vamos chamar de RS e a princípio ele tem o valor null. E aí é esse RS aqui ó, result set. É esse result set que antes a gente no exemplo anterior nós utilizamos, vamos retornar o RS, né? Nós retornamos, nós percorrimos ele, né? Nós percorrimos esse RS para montar a lista, agora a gente não vai mais percorrer ele. A gente simplesmente vai devolver ele dessa forma e vamos tratar ele lá onde a gente chamar o nosso método para mostrar esses dados, né? Então agora aqui nós vamos dizer que o RS recebe quem? O STM, que é o nosso objeto aqui, né? Ponto, nosso STM ponto execute query. E feito isso, então o nosso método de consulta está pronto, né? Aqui dentro o RS então ele vai ser null, então aqui não precisa nada. Então o que acontece? Se ele encontrar alguma coisa, ele vai preencher o RS, senão vai retornar null, né? Mas como é que a gente vai fazer então agora para mostrar, criar uma tela como essa aqui para mostrar esses dados? Então é a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente. Nós só vamos criar uma nova página, new JSP, que nós vamos chamar de consulta inner, né? Vamos chamar de consulta inner. Muito bem. E agora aqui no meu consulta inner, o que eu vou fazer? Então eu vou vir aqui e basicamente eu vou fazer o seguinte: eu vou vir nesse consulta anterior da locação aqui, ó, e vou copiar essa parte aqui, ó, essa parte da tabela aqui. Aliás, nem vai dar para copiar, né? Porque eu vou ter que montar tudo diferente mesmo, né? Vou copiar uma parte aqui, ó, depois a gente muda. Vai dar mais trabalho copiar arrumado que fazer depois. Então vamos colocar aqui, ó, consulta de locações. E aqui então vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez antes, HR. E aqui então vamos criar a nossa tabela, né? Então a nossa tabela, agora a nossa tabela é um pouco mais complexa, ela vai ter um T-head. E o T-head vai ter TH, que é o ID, então esse ID nós vamos precisar, o código dele, né? Vamos ter aqui então agora Ctrl V, que é então o ID carro. Temos aqui a placa do carro. Nós temos aqui o modelo. Nós temos aqui o CPF do cliente. Nós temos aqui o nome que a gente trouxe, né? E aí nós temos então aqui as 3 colunas de datas aqui, né? Ó, essas 3 colunas de datas. Perfeito, isso aqui dá pra gente copiar. Temos aqui as 3 colunas de data. Feito isso, então, daí nós vamos criar aqui o nosso tbuddy. E dentro do nosso tbuddy, nós vamos criar, então, as nossas TDs, né? Então, que seria ao todo, todas essas TDs.
Agora olha só, pessoal, o que que a gente vai percorrer, o que que a gente vai fazer aqui, ó. Agora aqui a gente não vai percorrer um for, né? Porque aqui, ó, dentro dessas TDs aqui nós vamos ter que criar a TR, né? Nós vamos ter que criar uma TR. E então o que que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que recuperar o nosso result set, né? Então aqui, ó, antes dessa consulta aqui, antes da tabela, vou fazer aqui um pouco antes, né? Antes da tabela, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um objeto de locação, que é um new locação, igual ao outro, né? New locação. E aqui dentro dessa locação, né? Nós vamos criar um result set. Um result set que vamos chamar de RS, result set, né? Que vai receber quem? O locação ponto consultar inner, que retorna nosso result set. Então nós temos aqui o nosso elemento result set que vai ter em memória todos os dados que foram consultados do banco. E aqui então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós não vamos preencher mais o campo, então nós vamos ter um while, né? Um while, o rs.next. Então vamos usar esse recurso aqui, né? rs.next. Vamos abrir o while, né? Então aqui dentro do while a gente vai estar fazendo essa programação aqui, ó. Né? Então aqui dentro do while a gente vai estar fazendo isso aqui. E agora deu uma travada aqui na minha live. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do R é criar um TR, né? Vamos criar um TR, porque vamos criar uma nova linha. E vamos fechar esse TR. E aqui dentro, então, nós vamos colocar os TDs. Vamos colocar aqui os TDs. E agora, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir um script para escrever o alt.write o que? O rs.getInt o nome do campo que está lá no meu banco de dados. GetInt o primeiro campo, que é o ID. Opa, eu acho que falta fechar isso aqui. Pronto. Olha só. Então agora eu estou escrevendo o conteúdo do meu RS. Esquece linha. Agora nós não temos mais linha, né? E agora, se eu vir aqui, então tenho que abrir um também para fechar, o while, né? E com isso, então, agora eu consigo alimentar, né, todos os meus outros dados. Então eu tenho ao todo mais aqui o ID da locação. Opa. Vamos fechar aqui. O ID do carro, a placa do carro, modelo, CPF do cliente, nome do cliente, data e data. E tá aqui, ó. Então todos os atributos, né? Vamos colocar aqui então o getInt ID carro, ID carro. Eu acho que aqui ele já consegue pegar ele e tratar ele tudo como string aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar certo. Eu posso pegar, apesar dele ser lá no banco int. Já vamos saber se ele funciona, né? Vamos colocar o breakpoint aqui. Vamos colocar o breakpoint aqui então na nossa consulta. Esse aqui não precisa. Vamos colocar o nosso breakpoint aqui nesse consultar. Nesse aqui. E vamos ver se vai dar certo. Vamos dar um debug. Temos que salvar. Vamos dar um debug. E vamos ver como é que ele vai se comportar.
o nosso consulta inner.jsp. Olha só, ele já está chamando aqui, né? F8. Conexão, eu sei que vai funcionar muito bem. Vamos ver esse SQL se ele aparentemente está certo. Nós tínhamos testado ele, né? Então, ele mandou. Aqui é que ele pode dar erro. Ó, ele não deu erro nenhum. Então, olha, ele carregou os dados. Então, aqui ele retornou esse RS. E aqui, então, ele vai vir aqui dentro do nosso... aqui, ó, ele vai ver, tem dados? Tem, então ele entrou aqui, né? Vamos ver se ele não der erro aqui, ele funciona. Tá funcionando, eu posso trazer tudo como string aqui. Apesar de ele ser inteiro lá no banco, mas aqui o write ele entende como sobrecarga, né? Então, olha só, estou imprimindo todos os dados aqui, ó. Então, olha só, já consegui fazer diferentes aqui, ó, show de bola. Vamos olhar lá na tela. Ah, e beleza. Precisamos melhorar, né? O primeiro tá certo, a gente só precisamos mudar todos os demais. É que eu dei um Ctrl C, Ctrl V, né? Então agora vamos só melhorar aqui. Vamos trazer aqui como get string vai de carro, como get string a outra coluna que a gente tem lá, eu acho que é o cliente. Eu só não sei como é que ele, talvez a gente tenha problema aqui, ó. Opa, onde é que tá aqui? Com relação ao nome aqui, ó. Vamos ver aqui, é o placa. Vamos ver se ele vai enxergar como placa, ou se a gente vai ter que talvez dar um nome para ele, né? Um outro nome. Vamos ver placa. Aí aqui vai ser um string modelo. Vamos executar até aqui antes de a gente avançar para ver se ele, o que ele traz aqui já. Ah, ele tá debugando. Vamos lá, F8. F8. Vamos ver aqui. Oh, parece que não vai ter problema nenhum. Pronto. Olha aí, já trouxe parte. É só terminar de montar os dados ali e vai estar tudo prontinho. Então aqui o outro, então seria o CPF cliente. Get string. Opa, rs get string. E aqui então vamos ter CPF cliente. Aí aqui nós vamos ter get string nome. Nós vamos ter aqui get string data. E vamos rodar mais uma vez para ver se essas datas aqui ele vai conseguir converter também para string. Vamos lá. Meu, que calor. Aparentemente é tudo certo. Show de bola, ó, pessoal. Muito mais tranquilo, né? Então aqui é só dar um get string. Get string.
o data retirada e o getString data devolução. Muito bem, eu vou salvar isso aqui, agora eu vou tirar daqui e vou mandar rodar sem debug. Ah, e o danadinho, só por causa disso, ele resolveu me sacanear. GetString data de evolução. Então, data de evolução. Talvez porque ela esteja como null, né? Talvez quando ela esteja como null, ele não conseguiu converter. Exatamente, é null point exception. Null point exception. Então, vamos só colocar por enquanto aqui data de evolução, mas ele não deveria dar esse erro aqui não. Ele deveria tratar como null. Muito bem, vamos deixar por enquanto aqui data retirada também. Aí qualquer coisa a gente muda a estratégia que a gente vai fazer se o erro é porque ele é null, né? Então aqui vamos lá. É isso mesmo. É só porque ele está nulo lá no banco de dados. Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vem aqui no banco de dados. Por enquanto deixa assim, não tem nenhum problema. Ou a gente pode fazer uma programação aqui, né? Enfim, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo aqui então seria justamente o que a gente vai fazer. A gente fez uma chamada, né, para mostrar a composição. Então fizemos a composição aqui no SQL, ele retornou para nós um RS. Ao invés de a gente carregar numa lista, a gente pegou o RS. E aqui então na nossa consulta inner a gente percorreu o nosso RS e mostrou os dados na tela. Perfeito? Então esse era o propósito desse vídeo, né? E aí então nós mostramos aqui que está funcionando muito bem. O dado de evolução aqui ele deveria ser nulo, né? Mas ele não está nulo porque eu só estou trazendo a data retirada, estou replicando também. Só para fins ali de fazer funcionar a questão de ele estar nulo aqui no banco, né? Então, para esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, veja que ele é bem similar ao vídeo anterior. A diferença é que o vídeo anterior devolvia uma lista, então ele só trazia, né, o campo ID, o ID carro, o CPF do cliente e as datas, né? Então, agora aqui não, aqui nós trouxemos dados mais completos, né? E então, isso aqui a gente vai ver que também existe outra forma da gente fazer isso sem usar o RS. E a gente vai estar vendo em outro vídeo.